Graças a Deus, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus, sejam bem-vindos ao culto organizado pelo Departamento Infantil dessa igreja. Que Deus seja louvado por tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Amém, gente? Enquanto o pessoal está se organizando lá, gostaria que você se colocasse de pé. Hoje vai ser um culto maravilhoso. Nós vamos encerrar com o batismo nas águas, para a glória e honra do louvor do nosso Senhor Jesus. Até lá, quero pedir a você que se entregue a Jesus e deixe Deus falar com você. Feche os seus olhos onde você estiver. Hoje, o departamento infantil vai fazer louvor. A pregação vai ficar, apenas a pregação vai ficar por minha conta nessa noite. E a nossa oração é que Deus se revele através de cada um de nós. E que no final desse culto, acima de um bom louvor, acima de uma boa pregação, acima de tudo isso, acima mesmo até de nós nos sentirmos bem aqui, a nossa esperança é que Deus esteja feliz conosco. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. Culto é para Deus. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. Hoje, por meio de crianças e juniores, Deus vai fluir o seu louvor, mas também através de nós. O ministério infantil não vai fazer o culto. Toda a igreja vai fazer o culto para a glória do nome do Senhor. E eu quero apenas lembrar disso enquanto você está com seus olhos fechados, se concentrando em Deus ainda. No momento que estiver acontecendo o louvor, se você pode, pai, alegre, feliz que o seu filho está aqui na frente adorando a Deus, fique à vontade para tirar a sua foto ou fazer um pequeno vídeo. Mas não se esqueça que eles não estão fazendo uma apresentação. Eles estão adorando a Deus e conduzindo a congregação na adoração. Quem entendeu, diga amém. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos por cada criança, cada junior, por cada líder, meu Pai, que se empenhou para que esse culto fosse organizado com excelência e o seu nome fosse exaltado. Agora, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que a sua mão esteja sobre cada um de nós. Enquanto as crianças louvam, enquanto a pregação é realizada, a sua mão se estenda com poder sobre essa casa de oração, curando os enfermos, libertando os oprimidos, mudando, meu Pai, mentalidades, transformando corações, situações, meu Pai. Eu oro assim, com toda a certeza, que esse culto é para a glória do Teu nome, meu Pai. Abençoe os diáconos, as pastoras de criança, a equipe ministerial dessa casa de oração, cada visitante, cada obreiro, cada ministro, cada frequentador, cada membro desta casa de oração, que seja, meu Pai, plenamente abençoado pelo Senhor. Nós oramos assim, entregando este culto nas Tuas mãos e declarando que estamos aqui para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmão. Paz esteja com todos. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez. E nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Aleluia. Boa noite, nós passamos convosco. Amém. Hoje eles vão louvar ao Senhor uma música que precisa muito da igreja. Tá? Então, andando, tome como base a coreografia aqui de cima. Né? Que eles se movimentam bastante e você possa, nessa noite, se entregar realmente ao Senhor de todo o coração. Amém? Então, vamos lá. Agora,
Jesus, ao sentar,
louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Você sabe o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz? Ele morreu por nós. Feche seus olhos nessa noite, amado. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Adora o nome dele. Ele está neste lugar. Vai adorando o nome dele, vai agradecendo o nome dele nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Gritando. Olhe para a cruz e para o seu corpo, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, Senhor. Santo, 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 Senhor. Pecado merecida. Merecida vida. De graça recebi. Por sua cruz. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Com seus olhos fechados, meu amado. Adoro o nome do Senhor nessa noite. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Exaltando o nome dele nessa noite. Vai me dizendo o seu nome nesse lugar. Aleluia, Senhor, santo, santo. Unidade.
apresentando um canto agora. Chuva, chuva direta, água viva, compre um guarda-chuva, vai a 10, vai a 10. Começou a chover, vamos entender. Põe na cabeça que funciona. Ainda não já adiantou. Não é que já funcionou aqui mesmo? Vendo Bíblias, palavras de Deus, Deus quer derramar chuva de bênção na vida de vocês. Venham e adquiram. A palavra de Deus vai lhe dar muita paz.
nome do nosso Senhor. Gostaria de pedir a igreja que fique de pé. Os juniores aqui na frente, por gentileza, juniores. Precisamos de vocês aqui para embelezar um pouco mais. Cadê as crianças aqui, por gentileza? Vamos orar com as nossas crianças e juniores. Se a gente não é rápido, já está lá fora, né? Só a roxa, a azul não pode. A azul fica aqui. Então, mas ele tem que estar com a camisa Estende roxa, suas mãos aqui senão para não pode frente. ir lá. Nós vamos orar por essas bênçãos do Senhor. Feche os seus olhos. Igreja, a bênção do Senhor enriquece e não dá desgosto, diz a palavra do Senhor. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E quem é justo é aquele que tem sobre si imputada a bênção de Jesus, aquele que crê em Jesus. Então eu quero convidar toda a casa do Senhor a orar e abençoar as nossas crianças e os juniores, que certamente crescerão fortes e saudáveis e cheios da bênção do nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, nessa noite nós oramos, glorificamos o Teu precioso e bendito nome na vida de cada um delas. Nós não temos domínio sobre o futuro, meu Pai, mas o Senhor tem. Por isso nós, como igreja, lançamos a nossa oração, meu Pai, em palavras de vitória, declarando que eles, meu Pai, esta geração não conhecerá as drogas, não conhecerão o sexo ilícito, não conhecerão, meu Pai, a corrupção, não conhecerão o afastamento do Teu Espírito Santo, eles não saberão o que é se desviar da Tua presença. Nós lançamos essa palavra de vida, meu Pai, que as palavras do Senhor, as sementes do Senhor, produzirão 30, 60 e 100 vezes mais na vida deles. Serão melhores do que nós, mais influentes do que nós, representarão o Senhor no seu tempo, na sua geração, meu Pai, diante de uma sociedade que precisa de luz, precisa de sal, que eles sejam a luz e o sal da sua geração, meu Pai. Nos abençoe como igreja, como pais, como responsáveis de criá-los, meu Pai, debaixo da autoridade da Tua palavra, para que todas as Tuas promessas prevaleçam sobre eles. Que não sejamos nós, os pais irresponsáveis, a armar um guarda-chuva sobre eles, impedindo que as Tuas bênçãos venham, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? A igreja pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém, gente? Nós vamos passar agora para um período de ministração da palavra do Senhor. Se você trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você, por gentileza, pegue nas suas mãos e abra lá no Salmo de número 34. Salmo capítulo 34, verso 4 ao verso 9. É uma bênção, né? Eu não sei como fica seu coração nessas noites. Todo terceiro domingo do mês, salvo 3 ocasiões específicas no ano. Conferência de Pentecostes, Conferência de Páscoa e Conferência de Tabernáculos. Todo terceiro domingo do mês é um culto de algum grupo missionário. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que grupos missionários não são subgrupos dentro da igreja, são parte do corpo de Cristo. Criança não é departamento isolado, criança faz parte do corpo de Cristo. Eles são irmãos na fé nossos, né? São nossos irmãozinhos na fé. Por isso nós trazemos isso para domingo, com o objetivo de fazê-los entender que eles pertencem à igreja. E para fazer a igreja entender que eles pertencem à igreja. E assim a gente vai crescendo como um corpo bem unido na presença do Senhor. Você vê que bênção que foi o louvor deles hoje? Quem toca com criança sabe o desafio que é. Porque criança não se importa com tom. Você acha que a criança está se importando se ela está desafinando ou não está? Ela canta. Não é igual adulto que percebe que está desafinando, para de cantar. Criança canta, derruba a gente, né, Daniel? No ritmo, na melodia, eles fazem o que querem. Mas uma coisa é interessante.
eles não têm vergonha de adorar a Deus. E isso é extraordinário. Eles não têm bloqueios em relação a adorar a Deus. Eles entendem que uma vez estando aqui, é para louvar. E eles louvam. Que assim sejamos todos nós, né? Entendamos que uma vez que aqui estamos aqui para louvar o Senhor, nosso Deus. Vamos então à palavra do Senhor nessa noite? Temos ainda batismo, há ainda coisas que as crianças vão fazer nessa noite para a glória do nome de Jesus. Chuva de bênção é o tema desse culto, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 34, verso 4 em diante. A palavra do Senhor diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso de número 5. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, obrigado por essa noite estar aqui, meu Pai. É um privilégio estar nesse lugar nessa noite. É uma honra ver, meu Pai, o seu mover através das nossas crianças. É um prazer, meu Pai. Muitos de nós não teve esse privilégio quando era criança, mas os nossos filhos estão tendo. Eles têm acesso ao altar, eles têm acesso à comunidade, eles têm acesso a Jesus Cristo, têm acesso ao Senhor, e nós aqui entendemos isso, meu Pai. Abençoe essa igreja de crescer nesse conhecimento, meu Pai, de que há várias partes do corpo e todas são importantes. Assim como os dons são partes, meu Pai, como o apóstolo Paulo disse, nós também entendemos que as crianças, os homens, as mulheres, os jovens, enfim, fazem parte do corpo do Senhor. E nós queremos te glorificar, meu Pai, e pedir que lá onde eles estão agora também sejam ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? A bênção de Deus, a gente fala bênção, 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 né? A gente tem o hábito de falar bênção o tempo todo. É o nosso crentez. A gente vai lendo a palavra de Deus ao longo do tempo, e a palavra bênção aparece tantas vezes na Escritura, e com o passar do tempo nós generalizamos o que é bênção. A bênção é o que há mais importante que Deus possa nos ministrar. A palavra do Senhor, no seu contexto geral, é bem clara. A palavra bênção, no seu original, ela diz: conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Tudo isso significa a palavra bênção. E quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de dinheiro, de ter um bom nome e de ter comunhão com Deus. Prosperidade é ter dinheiro, um bom nome e comunhão com Deus. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. É lindo quando você lê a Bíblia no original, que ela diz assim: a bênção de Deus enriquece e não acrescenta as dores de um dia pesado de trabalho. Quando a palavra do Senhor fala sobre isso, está dizendo o caráter da bênção de Deus. E quando eu digo que a bênção é algo extremamente importante que Deus pode nos dar, algo elevado, de maneira nenhuma eu coloco bênção separado da pessoa de Jesus. Não há como você ter a verdadeira prosperidade se você não tem Cristo na sua vida. Porque se você acha que ter dinheiro é ser próspero, você só pegou um pedaço da coisa. A bênção de Deus que prospera é a bênção que te leva a ser mais íntimo de Deus, a ter mais recursos e a ter um bom nome, ser respeitado. São níveis de prosperidade. Que Deus nos abençoe de ter todas. Que Deus nos abençoe de viver assim. A bênção de Deus é algo mais desejado desde que o homem é colocado sobre a terra.
Se você olhar, quando Deus formou Adão e formou Eva, qual foi a primeira coisa que Deus deu para eles? Alguns dizem assim, não, a primeira coisa que Deus deu foi o Éden para Adão. A primeira coisa que Deus deu para Adão foi autoridade. Não. O Éden foi um lugar onde Deus colocou o homem, mas não foi a primeira bênção que o homem recebeu. Quando Deus coloca Adão dentro do Éden, a primeira coisa que Deus dá para ele, Deus não dá o Éden para ele, Deus dá a bênção para ele. E abençoou-os o Senhor Deus, o homem e a mulher. O start deles dentro do Éden foi a bênção do Senhor. A bênção de Deus sempre foi levada em autoestima e sempre foi muito desejada pelos homens de bem. Lembra daquele homem, Jacó, que tinha um irmão? Qual foi a confusão acontecida entre eles? Esaú tinha direito a receber uma bênção, Jacó não. Esaú, por ser o filho mais velho, tinha o direito de receber a bênção da primogenitura, que era uma bênção que Deus concedia ao pai e o pai transferia ao filho, o dobro da herança do mais novo. O comando do clã, a liderança da família ia para o filho mais velho. Mas como Esaú não amava aquilo, não era um homem que apreciava a bênção de Deus, ele negociou a bênção que Deus tinha dado a ele. E o que ele fez? Em troca da bênção de Deus, um prato de comida. Em troca da graça do Senhor, da bênção vinda do trono de Deus, de ser o líder da família, o líder do clã, o que ele preferiu? Um prato de comida. E assim tem sido com muitas pessoas até hoje. Pessoas que não conseguem compreender a importância de uma bênção, elas negociam bênçãos superiores por causa de um prato de comida. Elas negociam bênçãos eternas, coisas espirituais e elevadas por coisas passageiras e corriqueiras. Elas trocam a bênção de Deus por uma refeição, a bênção de Deus por um emprego, a bênção de Deus por qualquer outra coisa. Não que comer seja ruim, não que o emprego seja ruim. Claro que não. Mas as pessoas trocam bênçãos superiores por bênçãos inferiores. Eu olho a vida de Davi, autor da maioria dos salmos, e vejo como ele valorizava as bênçãos de Deus. Um homenzinho pequenininho, de 1,65 m de altura, que tinha possibilidades muito pequenas na sua vida de prosperar. Muito pequenas. Ele poderia cuidar do rebanho do seu pai, que o desprezava, ou ele poderia ser um funcionário de Saul, para tocar instrumentos enquanto Saul era atormentado. Mas ele valorizava a bênção de Deus. Ele aprendeu a lidar com as coisas de Deus a ponto de viver o extraordinário, como nós falamos aqui rapidamente no último domingo. Um rapaz que, sem instrução militar, comandou um exército de 1.570.000 homens, maior do que o exército atual dos Estados Unidos, há milhares de anos atrás. E ele fazia o que fazia, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Deus deu a ele, traduzindo, ele concedeu a Davi poder para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e ter muito fruto. Isso tudo no mesmo pacote chama-se bênção. E aqui nesse texto ele está falando sobre a relação dele com Deus nisso. A relação dele com Deus. Deus pode fazer muita coisa sem a gente. Quem concorda com isso? Amém. Deus pode fazer muita coisa sem a gente. Mas existem coisas no mundo espiritual que elas são operacionalizadas, como se Deus estivesse dando as mãos para o homem. A parte de Deus e a parte do homem. Davi entendeu isso desde cedo. Quando foi escrito esse salmo, dentro desse salmo, ele conta 4 bênçãos importantíssimas, 4 manifestações das bênçãos de Deus na vida dele, que o levaram a ser o que ele é. Primeiro ele diz, busquei ao Senhor. E aqui eu entendo, nessas condicionantes, que Davi compreendeu entre esse contato dele com Deus, como operacionalizar, como caminhar com Deus, a fim de que as bênçãos de Deus fluam através da sua vida. E o primeiro ensinamento que ele deixa claro é, se nós o buscarmos, Ele nos livrará. Será que você pode repetir comigo? Dizer assim, se eu o buscar, Ele me livrará. Davi entendeu isso. A palavra buscar, no hebraico, ela significa, é uma junção de orar e adorar a Deus.
Então, buscar a Deus significa orar e buscar a Deus através da adoração. Buscar significa essas duas coisas. Davi entendeu isso muito cedo. Ele entendia que Deus livrava ele à medida que ele o buscava. Que à medida que ele orava e à medida que ele adorava a Deus, as bênçãos do Senhor para livrá-lo do mal aconteciam. Olha o que o Salmo 91 declara, que nós decoramos basicamente ele. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Este pode dizer do Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador. Quem? Quem busca refúgio no Senhor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aquele que busca o Senhor, que habita no esconderijo do Altíssimo, continua o Salmo. Não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, nenhuma desgraça alcançará a sua casa. Davi entendia essas coisas e nós também temos que entender. Fala a verdade, nossa vida é corrida, não é? Quem tem vida corrida, levanta a mão, só para fazer um teste. Fora as crianças, os juniores, alguns levantam até as 2 mãos, corrido demais. A nossa vida pós-moderna é corrida. O nosso desafio cristão é reservar um tempo para Deus mesmo com a nossa agenda abarrotada, porque boa parte do abarrotar da nossa agenda é o fluir das bênçãos de Deus na nossa vida financeira. A não ser que você esteja correndo para nada. Se você estiver correndo para nada, pare de correr. Você só pode estar correndo se alguma coisa estiver frutificando na sua vida. A gente quase não tem tempo, mas a gente tem que aprender, como Davi. Eu não sei se você compartilha dessa ideia comigo. Eu não conheço ninguém aqui que tenha mais que 6 filhos em casa. O máximo que eu conheço é o Sérgio, que tem 5 na casa dele. Alguém bate o Sérgio? Alguém tem mais de 3 empregos, 4? Amém? Não, né? Concorda comigo que por mais cheia que esteja a sua agenda, ela é mais vazia do que um comandante de um exército de 1.570.000 pessoas? Eu fico pensando, a igreja tem 160 membros. Dá trabalho. A igreja de Davi, só na parte de exército, 1.570.000 pessoas. E Davi foi o homem que restaurou a adoração no reino. Ao invés de ficar traçando traços militares, estratégias militares, ele se ocupou com uma coisa. Ele levantou uma tenda simples, colocou uma arca lá dentro, estabeleceu turnos para adoradores, para que Deus recebesse adoração ininterrupta enquanto ele vivesse. Por mais que Davi tivesse um monte de coisa para fazer, uma agenda apertada, a preocupação dele era em deixar em ordem a adoração ao Senhor. Aqui eu aprendo coisas. Não há ninguém tão ocupado que não possa se preocupar com a adoração ao Senhor, ou que não tenha tempo para adorá-lo. Não há ocupação que nos impeça disso. O que às vezes falta para nós, em questão de tempo, é porque falta confiança em nós. Eu leio os livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, que eu acho fantástico. E eu vejo Deus olhando para aquela geração dizendo assim: gente, vocês querem tempo? Eu dou tempo para vocês. Eu dou mais dias da semana para vocês do que para qualquer outro povo da terra. Façam o seguinte: a cada 6 anos, vocês trabalham 6 anos ininterruptamente. No 7º, vocês descansam. Se você tiver ousadia de descansar no 7º ano, eu dou 3 colheitas a mais para vocês. Olha, quer tempo? Quem precisa de mais tempo para viver, tem que dar mais tempo para Deus. Deus desafiou a fé deles. O diálogo é claro, Deus fala para o seu povo assim: se vocês não acreditam que eu consigo sustentar vocês, façam o seguinte, façam uma prova. No 6º ano, quando terminar a colheita, parem de trabalhar, em honra a mim. E faça do 7º ano um ano de honra a mim, para descanso da terra. E eu garanto para vocês
que vocês, a cada 7 anos, ciclo de 7, eu dou 9. Eu dou 6 que vocês trabalharam. E no ano que vocês descansam, eu dou 3. Quem gostaria que Deus te desse mais tempo, diga graças a Deus. Está resolvido o teu problema de tempo. Pastor, minha vida eu precisava de 28 horas por semana. Reserva um tempo para Deus. E Deus multiplica seu tempo. É por isso que o Salomão declara que se você gasta mais tempo para afiar o machado, o trabalho vai ser mais tranquilo. Eu não sei se você já cortou alguma coisa com machado, mas é inviável cortar com machado cego. É terrível fazer isso. Quando você gasta tempo afiando o machado, quando você gasta tempo com Deus, traduzindo para o nosso vocabulário, Deus te dá a capacidade de produzir mais. Martinho Lutero declarou isso. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu preciso orar 2 horas a mais. Só para você ter uma ideia do que foi a obra desse homem, na época que a gente cursava lá com o pessoal da Batista, fazia a minha pós-graduação com eles. A obra completa de Lutero, para ser lida por alguém que saiba ler, ou ler fluentemente, 8 horas por dia, 15 anos, sem uma folga, você lê tudo que Martinho Lutero escreveu. E ele não tinha computador. Mas ele entendia que a obra de Deus era grande para ele fazer. E como as coisas eram grandes, os desafios eram grandes, ele precisava gastar um tempo a mais com Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Quando as coisas se avolumam, os desafios são grandes, a gente deixa Deus de lado e começa a correr para resolver o problema. A gente faz a contramão. E não tem como Deus agir quando as coisas são invertidas. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Quem recebe, diga graças a Deus. Segundo, o que Davi nos fala, se nós olharmos para Ele, Ele nos iluminará. Gente, eu não sei você, mas eu peço sabedoria para Deus sempre. O salmista declara, se nós olharmos para Ele, se os nossos olhos estiverem nele, Ele vai nos iluminar. Ele vai trazer luz para todas as situações, para que possamos tomar as decisões corretas na vida. Eu não sei se você compactua disso, mas uma decisão errada pode comer muito tempo da sua vida. Por isso, aprendamos com Davi. Olhemos para o Senhor e deixemos que Ele nos ilumine pela sua palavra. Eu não sei se você leu, mas quando Moisés chama toda a Israel para dar uma oferta voluntária para a construção do tabernáculo, as primeiras pessoas que trouxeram oferta foram mulheres. As mulheres correram e deram ofertas primeiro. Mulheres e homens deram ouro e prata, mas a oferta das mulheres chama atenção. As mulheres de Israel, que eram as mulheres habilitadas por Deus, eram mulheres que pela sabedoria de Deus edificavam as suas casas, porque a mulher sábia edifica a sua, mas a tola derruba, destrói. As mulheres correram e entregaram 4 tipos de oferta que chamam a atenção. Para a edificação do tabernáculo, onde Deus ia se manifestar, elas entregaram primeiramente brincos. Segundo, argolas que elas colocavam no nariz. Terceiro, anéis. E quarto, braceletes. Essas foram as 4 ofertas que as mulheres israelitas levaram para a construção e a edificação de um santuário. Isso me chama a atenção. Por que a Bíblia narra certas coisas que parece que para a nossa geração não fazem efeito? Na verdade, existe efeito em muita coisa. Existem significados no Antigo Testamento que estão ocultos. A Bíblia estava nos ensinando que se eu quero edificar um santuário para o meu Deus, seja na minha casa, na minha empresa, onde for, eu preciso de 4 elementos fundamentais. A primeira, no brinco. É lógico que você não vai usar brinco. Mas você coloca brinco aonde? Só para a gente não deixar confusa a coisa. Diga assim, na orelha. O significado disso é muito simples. Ouvir a voz de Deus. Quando aquilo que eu considero como importante, no sentido de prestar atenção e ouvir, eu consagro a Deus, o meu ouvido está atento a Deus, eu entrego no altar de Deus, eu entrego para Deus os meus ouvidos. Quando eu entrego para Deus aquilo que se coloca no nariz, na época elas usavam pingente.
A sua mãe já falou isso para você. Sua mãe usou uma expressão dizendo assim: isso não me cheira. Viu? Como mãe é mãe em qualquer lugar no mundo. Qualquer era. Por que essa expressão acontece? É discernimento espiritual. Quando as mulheres entregaram os seus brincos que elas colocavam no nariz, elas estavam declarando para Deus que a percepção espiritual delas estava entregue nas mãos do Senhor. Anel, eu não sei se você tem outro uso para anel, mas anel é no dedo. Diga assim: anel se coloca no dedo. Justamente um símbolo dentro do judaísmo. O dedo aponta o caminho. As mulheres, quando estavam entregando anéis, elas estavam dizendo para Deus: o apontar do meu caminho sempre será em sua direção. E o bracelete? Se coloca no punho. Punho significa força. Quando as mulheres entregaram os seus braceletes, elas estavam dizendo: Senhor, os meus ouvidos pertencem ao Senhor, a minha percepção espiritual está no seu altar, o apontar do meu caminho sempre será para o Senhor, e a força do meu braço vai fazer com que isso continue, enquanto eu viver, e a minha casa vai ser edificada assim. Se nós entregarmos os nossos ouvidos, a nossa percepção a Deus, e ter Deus em alta estima, considerar Deus precioso na nossa vida, apontar a nossa vida em direção a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, e declarar ao Senhor: e eu vou botar força para que isso aconteça, nós levantaremos santuários a Deus aonde estivermos, e santuário é onde Deus se manifesta. Se você quer que Deus se manifeste na sua casa, ouça a palavra de Deus, entregue a sua percepção a Ele, aponte a sua vida para Ele e a sua força nele. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia o meu caminho, no Salmo 119. Se nós colocarmos Deus, como Davi colocou, Deus é aquele que eu contemplo, os meus olhos estão nele, Ele me iluminará. Diga assim: enquanto os meus olhos estiverem em Deus, eu terei luz no meu caminho. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Davi entendeu outra relação entre ele e Deus que gerava muitas bênçãos. Se nós clamarmos, verso 6, se nós clamarmos, Ele nos ajudará em nossas dificuldades. Olha o que Lucas declara, Jesus fala. O filho lhe disse, a parábola: pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos do filho: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. A parábola é do filho pródigo. Um homem muito rico tinha 2 filhos, um que ficou em rebelião dentro da casa, o outro que ficou em rebelião fora da casa. O que ficou em rebelião dentro da casa se achava justo, e o que foi, pegou a herança do pai e gastou tudo. Ele chegou a querer comer comida de porcos, o que para israelita é terrível, porque nem porco eles encostam a mão. Porco para eles é abominação. Comer comida de porco, então, seria ser como pior do que um demônio. Esse rapaz vendeu toda a fortuna do pai e foi viver sozinho. E ele gastou toda a fortuna a ponto de querer comer a comida dos porcos. E de repente ele parou e pensou: peraí, eu estou comendo isso, eu usei todo o dinheiro do meu pai, eu ofendi meu pai pedindo herança quando ele estava vivo, mas ele é meu pai. Se eu voltar até ele, haverá um tempo de restauração na minha vida. Eu posso voltar para ele, e se eu voltar para ele, for um empregado dele, para mim já está bom demais. Quando ele volta, a parábola diz que o pai corre em direção ao filho, e o abraça, e o beija, e aqui o desfecho que nós lemos. Tragam um novilho, coloquem um anel no dedo dele, ele foi restaurado à casa. Não importa a situação que possamos estar vivendo, se nós o clamarmos a Ele, Ele vai nos ajudar. Não importa o patamar que você está, não importa o tanto que você errou, desde que você verdadeiramente clame ao nome do Senhor, há um caminho de retorno para qualquer pessoa. Enquanto a era da graça existir, o retorno existe. Diga assim: enquanto a era da graça existir, haverá retorno.
Nós estamos nessa era. E quando eu falo isso, falo com base na palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ainda que o justo caia 7 vezes. Quantas vezes? 7. Tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ou seja, o justo pode cair? Sim. Até que 7 vezes o faça. Mas Deus nunca vai deixá-lo lá. Deus estenderá a mão e levantará o justo mediante o seu clamor. Finalizando. O Senhor nos cercará de cuidados. Capítulo 23 de Mateus fala sobre a percepção de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Jesus diz isso claramente. Eu queria juntar vocês, vocês não quiseram. E a consequência disso foi, por causa disso, haverá destruição sobre vocês. Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Ele quer me cercar de cuidados. Quem recebe isso, diga graças a Deus. Se nós o temermos, diz a palavra do Senhor, Ele nos cercará de cuidados. Finalizando, capítulo 34, verso 9. Temei ao Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum os faltará. Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Me permita orar por você um minutinho. Nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você, com seus olhos fechados, ouça um pouquinho a finalização. Deus quer abençoar a todas as pessoas. Porém, nem todos desejam ou agem em harmonia com a vontade de Deus para que algumas bênçãos fluam nas suas vidas. O livramento do Senhor, segundo o ensinamento do Salmo 34, depende da busca. A iluminação de Deus, no Salmo 34, verso 5 que nós lemos. O iluminar de Deus em nossa vida para termos sabedoria para a tomada de decisões depende de olharmos para Ele. A ajuda de Deus nos dias da dificuldade depende, segundo o Salmo 34, verso 6, de clamarmos a Ele. Quando o cego clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu garanto para você que se ele não clamasse, Jesus não o curaria. Clamar é buscar ao Senhor em oração, é buscar a Deus, é clamar ao Senhor, é manifestar desejo ardente. Ele cerca de cuidados, Deus quer abençoar, cercando de cuidados todas as pessoas. Quais? As que temem a Ele. Não existe uma classe superior e uma classe inferior de gente. Existem pessoas que se rendem ao Senhor e entendem que estar em Deus exige relacionamento com o Senhor. Deus pode fazer muita coisa sem você. Ele é soberano, Ele é independente, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. São os atributos incomunicáveis de Deus. Ele faz muita coisa sem eu e você saber, sem eu e você sabermos, sem eu e você orarmos. Porém, estas bênçãos que eu li aqui, são esses favores de Deus na vida do homem, esse agir de Deus na vida do homem. Em dar proteção, em dar cuidado. Esse agir de Deus em iluminar a mente do homem para que não tome decisões erradas. E esse livramento que a palavra do Senhor diz que é em decorrência da oração, exigem uma relação entre nós e Deus. Eu não sei como anda a sua vida com Jesus. Cultos de 3º domingo do mês. Há bastante visitante na casa do Senhor e todos são bem-vindos.
Mas um convite é necessário te fazer nessa noite. De maneira alguma, nós barateamos a palavra de Deus, dizendo que Jesus resolve todas as demandas da vida. Mas eu declaro sobre você a mesma palavra que declararam para mim há muitos anos atrás. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aquele que venceu faz um chamado a toda a raça humana: venham para mim, venham para mim. Jesus não veio ao mundo para nos destruir, para nos quebrar. Ele declarou isso. Eu não vim quebrar a cana que já está trincada. Eu também não vim apagar o pavio que já está chamuscando. Porque o Filho do Homem veio salvar e veio buscar os que estavam perdidos. Confrontado pela religião, Jesus disse: o médico veio para os doentes e não para os sãos. A mensagem do Senhor, as boas novas é: Jesus Cristo veio ao mundo e entregou a sua vida, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. É muito mais do que podemos imaginar. Nós podemos literalmente sair de um estado e entrar em outro, de inimizade para a amizade com Deus. Sabe por que muitas pessoas não lêem a palavra de Deus? Porque sabem que as suas vidas conflitam, colidem diretamente com o que está escrito lá dentro. Mas a boa notícia é que Deus nos ajuda na nossa caminhada diária. Deus não está com um chicote nas suas mãos, esperando qualquer erro meu ou seu para nos condenar. Ele é um Pai amoroso e acessível que está com as mãos estendidas para levantar qualquer um que está nessa noite, nesse lugar. Se você puder, toda a igreja agora gostaria, se coloca de pé, estamos finalizando agora com a oração final. A palavra de Deus é uma mensagem de esperança. Há esperança. Aonde? No novo governo dos homens? Não. No novo governo em Brasília? Não. A nossa esperança está na troca de governo espiritual. É quando Deus assume a nossa vida. Quando nós olhamos para eles e declaramos: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida e Salvador dela. Eu não vou viver mais sem o Senhor. E nessa noite eu quero orar por dois tipos de oração, dois tipos de pessoa. Se você não conhece Jesus e nessa noite vai entregar a sua vida por Ele, eu quero orar com você em nome de Jesus. Mas se você conhece o Senhor, mas quem sabe nessa altura do campeonato, nessa jornada, há pessoas aqui dentro que a gente conhece de muitos anos de caminhada, outros irmãos que pouco caminhada cristã, mas uma coisa é verdade. Eu fui levado para a igreja desde pequeno pelo meu pai, e isso não me torna imune a me desanimar na caminhada. As dificuldades que enfrentamos e os desafios que estão diante de nós tendem a nos fazer enxergar os desafios e as demandas da vida como maiores do que o poder do nosso Deus. Mas nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus e entregar toda a fraqueza nossa, toda a fragilidade nossa nas mãos do Senhor, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Deus é grande. Apesar de sermos pequenos e continuarmos sendo pequenos, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E não é só salvador da alma para ir para o céu, não. Ele nos salva das dificuldades da vida. Ele também nos salva, nos abençoando a tomar decisões corretas depois de tomarmos decisões erradas. Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente aparentemente desiste da gente mesmo, dizendo: essa causa não dá mais. Mas em nome de Jesus, meu irmão, busque a força no Senhor, na força do seu poder. Ore a Deus e Deus vai te abençoar. Deus é bom. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nessa noite, há pessoas que não te conheciam aqui, meu Pai,
mas hoje passaram a ter um pouco mais de esperança, olhando para a Tua palavra, olhando para o Senhor e vendo, meu Pai, que o Senhor é um Deus que pode realmente nos ajudar, que existe uma ajuda que vem do alto, meu Pai, que vale muito mais do que qualquer autoajuda que possamos promover a nós mesmos. Abençoe, meu Pai, a cada um nessa noite, com essa graça maravilhosa, meu Pai, alcance cada um que está aqui nessa noite, dá um toque no coração daquele que está frio, meu Pai, indiferente, aquele, meu Pai, que está distante do Senhor, que te reconheça como um Pai verdadeiro, um Pai amoroso, que reconheça que as bênçãos do Senhor podem fluir sim, e que a Tua bênção nos abençoe, nos enriquece, nos faz prosperar e avançar. Meu Pai, agora eu também oro por aqueles que já estão na caminhada, alguns há pouco tempo, outros há muito tempo. Fortalece-nos na caminhada, meu Pai, porque as demandas da vida vêm diante de nós e às vezes a gente tende a achá-las maiores do que o Senhor. Livra os nossos olhos disso, fortalece a nossa fé nesta noite, meu Pai, encha o nosso coração, meu Deus, com uma fé inabalável no Senhor, uma fé que nos faz andar sobre as águas desta vida como Pedro andou, uma fé que faz com que as coisas movam ao nosso redor, principalmente o nosso coração a Ti, meu Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. E se alguém está passando por alguma crise de fé, algum esfriamento de fé, Senhor, meu Pai, esse é o momento que te pedimos. Aquece a nossa fé na Tua presença. Não a fé na igreja quadrangular, que não dá nada, meu Pai, ou numa instituição, mas a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé que vale a pena ser vivida. A fé que não é um CNPJ, mas a fé que se traduz e se aponta para um Deus maravilhoso. Abençoe, Jesus, a nossa casa, a nossa família. Abençoe, meu Pai, aqueles que lá estão. Abençoe aqueles que não estão em Ti ainda, meu Pai, que conheçam o Senhor e Te reconheçam como o único e verdadeiro Deus. Abençoe, meu Pai, as pautas que temos diante de nós. Nos faz triunfar, meu Pai, sobre os dilemas e problemas da vida e não perder a fé. Nos faz chegar no final da caminhada, cruzar a linha de chegada, de cabeça erguida, meu Pai, mantendo uma fé firme e consciente no único e verdadeiro Deus. Nós oramos assim, meu Pai, colocando a nossa fé, a nossa vida nas Tuas mãos. Colocamos a nossa casa, meu Pai. Há pessoas aqui que estão vivendo situações difíceis no lar, mas a Bíblia declara que a Tua bênção enriquece. Enriquece esse lar, meu Pai, enriquece esse casamento, enriquece esse relacionamento, enriquece, meu Pai, as relações na nossa família, enriquece, meu Pai, a nossa vida diante do Teu altar, nos trazendo graça, meu Pai, e bondade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vem derramar sobre nós a Tua chuva, Senhor. Nós precisamos do Teu avivamento. Chuva de poder, chuva de bênção, chuva de unção.
Obrigado.